Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Pesquisa indica risco de degradação na região da Costa Branca no semiárido brasileiro. Pesquisa da UESB consegue catalogar 47 espécies de aves na zona urbana da terceira maior cidade da Bahia. Estudo realizado com a pitangueira na Universidade Federal de Pernambuco dá origem a 3 medicamentos. Pesquisadores do Instituto Federal Baiano, campus de Guanambi, estudam a permeabilidade do solo por meio de novos equipamentos, que têm como objetivo auxiliar produtores rurais na irrigação de suas lavouras. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte traz um alerta para os riscos de deterioração em geossítios localizados na costa semiárida brasileira. Os resultados mostraram que as intervenções humanas associadas a mudanças climáticas contribuem para um cenário de risco de desastres na extensão litorânea, em boa parte da costa norte potiguar, atingindo alguns municípios do leste cearense. Na Costa Branca, litoral nordestino, esses cenários paradisíacos compõem algumas unidades de conservação, mas pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mostraram que as intervenções humanas associadas às mudanças climáticas contribuem para um cenário de risco de desastres na região. O objetivo da nossa pesquisa é avaliar o risco de degradação do geopatrimônio costeiro dentro de unidades de conservação no semiárido nordestino. O nosso foco, inicialmente, é trabalhar com o Rio Grande do Norte todo, mas também, no início dessa pesquisa, a gente traz, alguns resultados já para o semiárido do Ceará. Nós identificamos que as unidades de conservação elas são focadas principalmente para a conservação da biodiversidade. Como no nosso caso, a gente está dando ênfase à geodiversidade, que são os elementos abióticos, os elementos não vivos, como rochas, relevos, solos, a gente está buscando avaliar o geopatrimônio dentro dessas áreas de unidade de conservação, para a gente entender também quais são os riscos que esses outros elementos estão associados tanto em relação às ações antrópicas quanto as mudanças climáticas. Como as unidades de conservação geralmente são mais voltadas já para esse cuidado com a biodiversidade, a gente resolveu delimitar nossa pesquisa para a gente ver como é que está o cuidado com a geodiversidade, que seria essa outra área da natureza dentro das unidades de conservação de ambientes costeiros, que são áreas que, de acordo com as pesquisas que vêm sendo mostradas, são áreas que vão ser bem atingidas pelas mudanças climáticas que estão ocorrendo. Durante a pesquisa, foram analisados 12 geossítios que compõem a Costa Branca. O território abrange áreas protegidas nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, tendo o turismo como uma atividade de destaque. Todas as unidades de conservação analisadas no trabalho apresentam sinais de impactos no geopatrimônio, principalmente por conta de atividades como geração de energia eólica, turismo, exploração salineira e o uso da área para a construção de residências e prédios comerciais. A gente realiza algumas atividades de campo na Costa Branca e nas áreas que são de interesse. Começamos pela Costa Branca e vamos expandir agora para o litoral oriental. A gente iniciou com as unidades de conservação da Costa Branca e aí a gente foi ver o que é que há de patrimônio natural mais vulnerável na Costa Branca. Aí após as atividades de campo a gente faz uma série de trabalhos de laboratório para fazer uma modelagem computacional para ver também quais os riscos que há de elevação por maré para aquelas áreas.
Para obter esses resultados, os pesquisadores utilizam uma série de métodos nos estudos. Nessa análise dos geossítios, os cientistas utilizaram uma metodologia inovadora. E a gente aplicou ela pela primeira vez, na realidade nacional no semiárido nordestino. Ela visa trabalhar justamente com o risco de degradação desse geopatrimônio, voltado especificamente para isso, E aí a gente vai trabalhar com 3 áreas principais desse risco de degradação, que é a vulnerabilidade natural desse geopatrimônio, a vulnerabilidade antrópica e a vulnerabilidade associada ao uso público das pessoas, como está sendo utilizado. Então, ela tem esses 3 critérios principais que a gente vai analisar de uma forma tanto qualitativa quanto quantitativa. Essa pesquisa ela envolve 3 etapas principais, que a gente chama de inventariação, que a gente ia a campo identificar quais são esses locais, que são mais importantes do ponto de vista da geodiversidade, aí a quantificação, que é o que nós fizemos agora nessa segunda etapa. Nós pegamos áreas que já estavam previamente inventariadas por outras pesquisas da UFRN e aplicamos a quantificação de risco de degradação. A gente percebe que, associada a outros métodos que a gente aplicou no trabalho também, a gente pode perceber a influência das mudanças climáticas em relação à elevação do nível do mar. Verificamos que parte de todo o litoral, de todo o sítio, está em alto risco à inundação por maré. A subida do nível do mar é uma consequência mais grave das mudanças do clima, certo? Ela vem causando efeitos catastróficos em todos os litorais. Ela reflete, o aquecimento global, que diretamente está ocasionando os derretimentos das calotas polares. Há estudos que alertam que, mesmo o homem parando a sua emissão de gases do efeito estufa, a subida do nível do mar ela irá continuar. Entretanto, se continuarmos o nível de consumo e de emissão de gases do efeito estufa, o nível do mar ele será muito mais agravado para os próximos anos. Construções muito próximas do oceano, próximo à orla, principalmente em Capuí e algumas áreas ali da Ponta do Mel, é muito próxima do oceano. Então, qualquer mudança climática que possa ocasionar a elevação do nível do mar vai afetar primeiramente esses imóveis. Alguns pontos, alguns locais de interesse estão vulneráveis também por conta da ocupação humana. E também a gente pode perceber outros fatores associados principalmente à ação humana, na região. Por exemplo, como a deformação de algumas feições de relevo, feições geomorfológicas, ravinamento de relevo relacionado à ação humana. A gente também percebe um aumento muito grande de acúmulo de resíduos sólidos em áreas onde tem adensamentos urbanos que podem vir a trazer problemas futuros também nessas áreas e podem vir a afetar essa questão da conservação, tanto da biodiversidade, como já é falada, mas do geopatrimônio também, que é o foco da nossa pesquisa, Inclusive, nessas unidades de conservação moram muitas pessoas, porque são unidades de conservação de uso sustentável. Então, não só o patrimônio natural, mas as pessoas que moram lá, os imóveis, as ruas, as cidades estão vulneráveis a esses impactos das mudanças climáticas. E aí serve de um alerta para as comunidades e para o poder público se planejar para o que fatalmente deve ocorrer esses impactos sobre essa área. O uso sustentável dentro da unidade de conservação é totalmente possível, Algo que nós apontamos como uma sugestão, a gente está dentro de uma área que é litorânea, zona costeira, e tem um potencial muito grande para o turismo também. Então, a gente vem apontando, por exemplo, o geoturismo nessa área como uma ferramenta que ele pode ter retorno econômico e pode ajudar tanto na conservação dessas áreas, como também no desenvolvimento social e econômico. E essas atividades que elas já existem, como as atividades eólicas, as atividades salineiras, elas podem continuar, desde que elas possam respeitar os planos de manejo que existem dentro dessas unidades de conservação, que muitas vezes eles acabam não sendo respeitados, que foi isso que a gente também identificou em campo em algumas áreas da pesquisa. Então, é possível e a gente vem apontando na pesquisa, por exemplo, a utilização do desenvolvimento turístico a partir do geoturismo, que é utilizando economia, mas educação para trazer um retorno para a área, e conscientização ambiental também.
No próximo bloco, pesquisa da UESB consegue catalogar 47 espécies de aves na zona urbana de Vitória da Conquista, na Bahia. A gente volta já já. Encontrar pássaros silvestres vivendo em grandes centros é um desafio, mas em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, um estudo realizado por uma pesquisadora da UESB conseguiu catalogar 47 espécies vivendo na zona urbana. Vamos conferir. O despertar desse tipo de trabalho ele acaba acontecendo muito dentro da própria disciplina que os alunos cursam, que tem focos mais amplos, mas também trabalha com aves, né? A partir daí, duas discentes tiveram interesse em dar continuidade a esse tipo de trabalho que implica no levantamento de aves que ocorrem em determinada região e transformar isso no seu TCC, né? Então foram trabalhos que tinham como foco explorar essa diversidade de aves nas áreas urbanas, né? Especificamente nas áreas urbanas, entender como que essas áreas urbanas podem contribuir com a permanência, com a existência de espécies de aves. Observamos, né, que aqui em Conquista ainda não tinha trabalhos neste segmento com observação, identificação, criação de um guia de aves, tanto na cidade como também no espaço Lomanto Júnior, que é um espaço muito rico, né, nessa diversidade, e achamos viável iniciar esse trabalho lá no campus, né, lá no estádio Lomanto Júnior. De início, realizamos observações e também já fotografando aves durante 4 vezes na semana. Dois momentos no período da manhã e 2 no período da tarde. Os dias eram variados, não tinha assim um dia certo. Priorizamos os horários em que tinha maior produção, maior atividade das aves nos cantos e tudo mais, tanto no período da manhã como no final da tarde. Esse trabalho foi desenvolvido durante 2 meses e conseguimos identificar 33 espécies com 18 famílias. Essa identificação é importante estar também neste guia, em que vai estar constando ali bastante característica, distribuição geográfica e tudo mais. Dessa forma, com esse guia, nós conseguimos identificar espécies e notar pequenas diferenças entre elas, que acaba identificando ali do que se trata, o nome específico dela. Exemplo, bem-te-vi, que é bem parecido com o suriri pequeno, com o suriri cavaleiro, e que vai só diferenciar alguns pigmentos ali no rosto, um pouco da coloração da cabeça, sendo que a sua parte dorsal, a sua barriga, acaba tendo aquela característica amarelada. Então o guia ela vai estar ajudando dessa forma, você observar uma espécie, pegar aquela característica que você consegue observar ali mais facilmente e com a utilização do guia você dar nome àquela espécie que você conseguiu observar. Quando uma pesquisa como essa é feita, ela acaba atingindo 2 focos. Um, do ponto de vista mais técnico-acadêmico, que é o de realmente reconhecer as espécies que ocorrem na região, né? E no caso aqui não era na região, né? No caso as espécies que estão habitando aqui as áreas urbanas, né? O quanto que essas áreas urbanas ainda oferecem recursos suficientes para manter uma diversidade de espécies, né? E quais são essas espécies que conseguem sobreviver nessa área urbana, né? Então, esse é um foco mais acadêmico, né? Mas também a gente vislumbrava já que pudesse ser um trabalho que despertasse para a comunidade não acadêmica, a comunidade leiga, né, o interesse nas aves, né? Quando a gente consegue fazer esse trabalho de observação, de fotografar, de ouvir o canto das aves, tem trabalhos já que demonstram que isso traz um benefício para a vida ali da pessoa, né? Com o seu bem-estar, muitas vezes com essa parte emocional envolvida, né? Diminuindo ansiedade, já que você precisa ter calma, você precisa ter paciência, puxando um pouco o lado de você ter
mais atenção, já que às vezes o canto são parecidos. Então, assim, são vários benefícios mesmo. E sem falar que as aves são lindas, né? Não tem coisa melhor do que você ver e ouvi-las. Árvore comum em muitos quintais brasileiros, cujos frutos são largamente utilizados na culinária e indústria cosmética, a pitangueira foi tema de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco e que teve como resultado a criação de 3 medicamentos, um gel, um creme e um comprimido, destinados ao tratamento da candidíase vaginal. Além de combater o fungo, os medicamentos desenvolvidos na UFPE ainda aliviam as inflamações e dores causadas pela infecção. Vamos acompanhar. O projeto surgiu com um edital do CNPq, junto com o Ministério da Saúde, que visava obter medicamentos fitoterápicos para o Sistema Único de Saúde, para serem disponibilizados para o SUS. Fomos um dos pesquisadores que ganharam o edital, e aí a ideia principal era a gente obter, então, o gel, que seria uma forma farmacêutica mais simples, que é este aqui, que seria a forma farmacêutica mais simples que poderia ser disponibilizada para o SUS. Além do gel, a gente também pensou em obter outras formas farmacêuticas por conta que às vezes algumas mulheres não se adaptam àquela forma farmacêutica, etc. E aí a gente obteve outras 2 novas, que foi o creme e o comprimido, todos visando a ação frente à candidíase vulvovaginal. O que essas estratégias têm de vantagem é a possibilidade de apresentar novas alternativas terapêuticas. Esse é o mais importante, por conta do frequente surgimento de cepas mais resistentes, ou multiresistentes, para os antibióticos clássicos. Outro aspecto muito importante dessa abordagem é que a gente está trabalhando com uma matéria-prima da biodiversidade. Então a gente vai ter uma matéria-prima que a gente vai ter fácil acesso e que é naturalmente renovável. Tem um aspecto econômico também importante, que é a necessidade do fortalecimento de uma nova cadeia produtiva, de um arranjo produtivo, e que exige a participação de agricultura familiar e produtos orgânicos. Então, isso também vai repercutir no impacto social e econômico relevante para as comunidades que estiverem envolvidas na produção dessa planta ou dessa matéria-prima para a indústria que eventualmente tiver interesse em fabricar esse medicamento. Então, o primeiro passo que a gente faz é coletar as folhas da pitangueira. Então, a gente coleta as folhas frescas, a partir das folhas frescas, então, a gente coloca para secar na estufa. Ela fica dessa forma, um pouco quebradiça. Só que a gente não consegue obter, então, as formas, os medicamentos a partir da folha inteira. Então, a partir disso, a gente precisa triturar, então a gente diminui ela, moe, e aí ele fica esse pozinho aqui bem fino. Depois disso, a gente passa, então, para a obtenção de um extrato líquido, utilizando um líquido extrator, que a gente chama, que é o solvente, que vai ser adequado para extrair os compostos que vão ter atividade biológica. A partir dele, como ele não é tão estável, por ser considerado um líquido, etc., a gente, então, seca por uma técnica chamada de secagem por aspersão. Então ele vira esse pozinho aqui e a partir deste pó a gente consegue então obter os 3 medicamentos. Então a gente incorpora no gel, que é essa forma aqui. A gente também incorpora no creme. E a gente também produz os comprimidos, todos visando a aplicação na região da mulher, na região vulvovaginal, que contém a infecção, a inflamação. A gente fez estudos não clínicos, estudando o efeito e a segurança utilizando os ensaios in vitro, em células e em animais, em vivo. Mas agora a gente parte para uma nova etapa com um novo financiamento, que é a realização de ensaios clínicos. Então a gente vai ter majoritariamente a prioridade ao estudo de segurança em pacientes, em usuárias,
mas se for possível, já nessa etapa a gente deve incluir ensaio de eficácia. Então é confirmar a segurança e eficácia em seres humanos, que é a última etapa para que a gente possa reunir as condições necessárias para que esse produto possa ser considerado efetivamente uma alternativa. No próximo bloco, o estudo do Instituto Federal Baiano, campus de Guanambi, desenvolve equipamento capaz de atestar a qualidade estrutural do solo. A gente volta já já. A estrutura do solo é a chave da fertilidade. Entender as suas qualidades física, química e biológica é indispensável para a agricultura. Buscando este conhecimento, pesquisadores do Centro de Estudos Tecnológicos em Informática e Agronomia do Instituto Federal Baiano, campus de Guanambi, desenvolveram um equipamento de bancada, capaz de atestar a qualidade estrutural do solo em um curto espaço de tempo, o que pode auxiliar os produtores da região a avaliarem a melhor forma de irrigação das plantações. Essa pesquisa, dentro da área que eu atuo, que é física do solo, essa é uma pesquisa voltada para a aeração do solo, permeabilidade do solo ao ar. Bom, esse projeto, ele, na verdade, esse equipamento, ele já tem assim, um tempo longo, né? Isso começou no finalzinho da primeira metade do século passado, né, com os primeiros aparatos para medir permeabilidade, e foi evoluindo, né, com o passar do tempo. E em 2007, 2008, quando eu estava realizando a tese de doutorado na USP, lá em Piracicaba, surgiu a primeira ideia de a gente fazer um permeâmetro que inovasse um pouco mais. Então lá nós construímos um permeâmetro. Entretanto, já aqui no Instituto, desde 2010, nós decidimos tentar melhorar, né, o equipamento. A produção ela se deu em conjunto com o professor Alexandro Brito, ele é da área de agronomia. A ideia foi composta pela tese dele de doutorado, em que ele faz essa parte de análise de solo, que é uma parte voltada para a agronomia. Porém, a minha função aqui foi de desenvolver a parte computacional em si, ou seja, o algoritmo que faz o gerenciamento desse dispositivo. A primeira coisa que nós queríamos atender era a versatilidade, tá? Então esse aqui é muito mais versátil porque ele serve como instrumento de bancada, um equipamento de bancada, como também pode levar para o campo, né? Por sinal, nós temos novos trabalhos a serem desenvolvidos com o permeâmetro, que a gente quer levar isso para o campo e de forma bastante mais versátil do que ele já é, que é, por exemplo, acoplar, a gente chama de embarcar, né? Colocar ele no quadriciclo, né? E aí talvez atender até a parte de agricultura de precisão no futuro. Tá? Então, essa primeira parte de ser um equipamento que pudesse ir para campo, mas também tivesse essa função de medir permeabilidade com uma amostra de solo no laboratório, ela foi atingida. Então, nós conseguimos que o equipamento tivesse essa finalidade. A outra foi que a precisão, né? Então, a precisão desse é muitas vezes maior do que o outro. Então, nós utilizamos componentes eletrônicos, né? Aqui um conversor analógico digital com uma capacidade muito maior, sensores bem mais sensíveis, né? Às mudanças de pressão, e ele se tornou um equipamento bastante preciso. Antigamente eles retiravam as amostras e levavam para um laboratório, onde submetia esse processo todo em laboratório, né? E a análise e os arquivos, análise gráfica de todo o sistema, ela era feita no computador comum, com um software comum que era instalado no computador. Então a gente fez o quê? Portou esse software para um microcontrolador. Você pode perguntar, mas o microcontrolador ele tem a capacidade de um computador? Não. A gente utiliza o quê? Linguagens que possam reduzir também e otimizar esse processo. Então, através de algoritmos otimizados, a gente consegue reduzir essa característica. Então, o relatório já sai pronto, né, adaptado para esse tipo de equipamento eletrônico. E aí, o que é que acontece? Esse cabinho azul que vocês estão vendo aqui, ele está ligado no cilindro de ar e ligado no sensor de pressão, né? Então, à medida que o ar vai saindo, a pressão vai diminuindo, ele vai calculando qual é a pressão. Por isso que é de carga decrescente, tá? Então, vai caindo a pressão e a gente vai medindo esse decréscimo da pressão em função
do tempo. Se o solo estiver muito bem manejado, né, com a estrutura dele muito boa, com o sistema poroso bacana, né, esse ar ele vai passar com mais facilidade. Então a permeabilidade vai ser maior. Então esse é o intuito do equipamento, fazer uma medida que é sensível a qualquer manejo que esteja sendo desenvolvido no solo, seja mecânico, seja com tração animal, seja manual, pequeno produtor. Então ele possibilita medir qual é a qualidade física desse solo em função da medida da permeabilidade. Então assim, tem muita coisa para se estudar, né? Nós estamos tentando varrer um pouquinho o território da Bahia, do estado da Bahia, com medidas de permeabilidade, né? E logo teremos assim resultados. Já temos, né, bastante resultados, mas resultados mais assim do estado mesmo em si. Logo a gente está publicando esses resultados para vocês. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para univerciência@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado por sua companhia e até mais.